Boa noite. Então, comecei a gravar. Então, bom, pessoal, oficialmente, então, boa tarde ainda, embora acho que já está escuro, né? Hoje a gente vai começar funções de segundo grau, tá? Eu resolvi dar essa aula ao vivo porque, por conta como teve aí, já saíram, né, o calendário de algumas provas, então a gente talvez tenha que dar uma acelerada, e aí os vídeos que eu tinha gravado dessas partes, estavam mais extensos, então eu vou tentar dar aula ao vivo e vamos ver se a gente consegue cumprir o cronograma dando essas aulas ao vivo, ao invés de usar os vídeos que, enfim, que estavam um pouco mais extensos. Vamos ver se vai dar certo ou não. Bom, então a gente começa hoje com a parte de funções do segundo grau, ok? E a definição formal de uma função de segundo grau é o quê? Se a gente tem aí um conjunto A e um conjunto B, que são subconjuntos dos reais, e seja f uma função de A em B, ou seja, seja A, né, o nosso domínio, e B, o nosso contradomínio, se existirem constantes reais A, B e C, com A diferente de zero, tais que f de x igual a ax ao quadrado, mais bx mais c, para todo x, x pertencente a A, ou seja, o nosso domínio, diremos que f é uma função de segundo grau, ou uma função quadrática. Esqueci de comentar, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me interrompa, né? De alguma forma. Bom, o que caracteriza uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau é toda aquela função que nada mais é expressa por uma equação de segundo grau. Então, sempre que a gente tiver uma função que ela é expressa por uma equação de segundo grau, essa reta ficou péssima, ela é uma função quadrática. Ok? E a parábola, ela é o gráfico que representa uma função quadrática. Como na mesma forma como na nossa função de primeiro grau, né, nossa função afim, ela era representada por uma reta, uma função quadrática ela é representada por uma parábola, que é essa figura, que é essa forma geométrica que tem essa característica que parece um sorriso, né? E, enfim, e às vezes a gente não percebe, pode achar, essa figura geométrica é uma figura geométrica pouco convencional, mas na verdade, assim, né, é uma das formas geométricas mais usadas, tanto na arquitetura quanto no paisagismo e até mesmo em propagandas, né? Você acha lá que o M do Mac, que esse símbolo aqui do McDonald's é um M, você está enganado, são o quê? Duas parábolas com concavidade para baixo. E assim a gente vê por diversas, enfim, pontes, isso aqui é lá o Palácio das Alvoradas, uma rampa de skate, né? Ou até mesmo em Chafariz, aqui no túnel, ali perto da rodoviária, aqui em Santos. Então, na verdade, agora eu acho que vocês vão ficar com um olhar mais treinado para encontrar parábolas e para perceber que a função que descreve uma parábola é uma função de segundo grau. Isso que eu espero. E aí a gente tem algumas considerações, né, algumas coisas importantes que nos ajudam a construir parábolas, né, a construir os gráficos de uma função de segundo grau, e também, ou então, quando a gente vê um gráfico de segundo grau, uma parábola, a gente conseguir inferir coisas sobre a nossa função. Então, toda parábola, né, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ela tem a concavidade no sentido do crescimento do eixo y, ou seja, a concavidade para cima, se e somente se A for maior que zero. Então, só se o nosso coeficiente, aqui, o coeficiente A, o coeficiente que está ligado ao que é a nossa variável de grau 2, né? Então, elevado ao quadrado, se ele for maior que zero, a nossa concavidade é para cima. Agora, se o nosso A for menor que zero, a parábola tem o quê? A concavidade no sentido do decrescimento do eixo Y, ou seja, ela tem essa concavidade para baixo. Então, carinha feliz quando A é maior do que zero, carinha triste quando A for menor que zero. E se A for igual a zero? Alguém sabe me dizer o que acontece? Seria primeiro grau? Exatamente. Muito bom. Eu não vi quem respondeu. Mas é uma reta, é isso. Quem está respondendo é uma reta. É uma função de primeiro grau. Justamente, se o nosso A é igual a zero, se some aqui o nosso coeficiente A, a gente tem o quê? Bx mais C, que nada mais é que uma função de primeiro grau. Então, seria uma reta. Excelente. E aqui, eu estou aqui relembrando que quando a gente tinha equações de segundo grau,
Uma das formas da gente resolver é o que? Através da equação de Bhaskara, né, da fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela tem um número que é chamado de delta, né, que é o discriminante, que ele é representado pelo quê? Por b ao quadrado menos 4ac. Não sei se vocês estão lembrados lá dessa nossa aula de equações de segundo grau, o delta, o valor do delta, ele era muito importante e falava muito sobre quantas raízes a gente tinha e que tipos de raízes a gente tinha. Então, o que acontece? Quando a gente tem um delta maior que zero, lá como a gente viu nas nossas aulas de equações de segundo grau, isso significava o quê? Que a nossa equação do segundo grau, ela tinha o quê? Duas raízes distintas. Peraí, aqui. Alguém mandou alguma mensagem aqui? E eu tentando abrir o chat aqui no... O delta determina se dá para formar uma parábola. Na verdade, sempre que for uma equação de segundo grau, a gente vai formar uma parábola. O que o delta vai dizer é se essa nossa parábola, quantas vezes essa parábola vai cortar o nosso eixo x, ou seja, quantas raízes a nossa função de segundo grau vai ter. Porque uma função de segundo grau, ela pode ter até duas raízes, no máximo duas raízes. E sim, mesmo se ela for uma equação incompleta, ela sempre vai formar uma parábola, mesmo se ela for uma equação incompleta. Professor. Ok, oi. Esse delta só existe em equação de segundo grau ou, tipo, em outras equações maiores também existe um delta, só que é outro cálculo para fazer? Não, a gente usa assim, só existe acho que uma fórmula dessa forma para a equação de segundo grau. Para equações de graus maiores, usam outros artifícios matemáticos, enfim. Mas não tem uma fórmula, não tem um delta. O delta é exclusivo mesmo para a equação de segundo grau. Quando a gente começa a ter equações de graus maiores, fica um pouco mais complexo, e às vezes a gente precisa usar mudança de variável, alguma outra coisa, porque não existe um modo tão direto de resolver. Aí ou usa produto notável, vai tentar usar alguns outros artifícios. Isso sim, a gente falando na matéria do vestibular, mas não tem. Ah! O gato tá pulando a mesa. Ai, gente, sinceramente. Muito difícil. Bom, alguém ainda tem mais alguma pergunta dessa parte? Eu vou continuar aqui. Então, quando a gente tem um delta maior que zero, isso implica o quê? Que a gente tem duas raízes. Ok? E que isso significa que a nossa parábola ela vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos. O ponto x1, 0 e o ponto x2, 0, onde x1 e x2 são as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, a equação que representa a nossa função. Então, no nosso gráfico, como isso fica? Quando a gente tem delta maior que zero e a maior do que zero, a gente tem o quê? A nossa parábola com a concavidade para cima, e a gente tem o quê? Dois pontos cruzando aqui, dois pontos onde a nossa parábola corta o nosso eixo x, ok? Por quê? Lembra, sempre que a nossa função cortar o nosso eixo x, significa o quê? Que nesses pontos a nossa função vale zero, então são as raízes daquela função. Era a mesma coisa para uma reta, só que a reta tinha o quê? Só um ponto que cruzava ali o nosso eixo x. Então, aquele ponto era onde a nossa função valia zero e era uma raiz da nossa função. Aqui, quando a gente tem delta maior do que zero, a gente tem duas raízes. Da mesma forma quando o nosso A é menor do que zero, só que a nossa concavidade vai estar para baixo e a gente tem o quê? Aqui, de novo, as nossas duas raízes, os dois pontos onde a nossa função cruza o nosso eixo x. Quando delta é igual a zero, o que acontecia? A gente tinha o quê? Significava que a gente tinha, a nossa equação do segundo grau, ela tinha uma única raiz, ou uma raiz dupla, ok? Então, a nossa parábola, ela não chega a cruzar o eixo x, porque se ela cruzar, pela forma que ela tem, né, significaria que ela precisaria de outro ponto para poder descruzar, vamos dizer assim. Então, como a gente só tem um ponto em que a nossa função é zero, então ela tangencia o nosso eixo x. Então, é esse pontinho aqui que vai estar ali tocando o nosso eixo x. E esse ponto, ele é o ponto menos b sobre 2a, 0.
Professora, de onde surgiu esse menos b sobre 2a? Porque, olha só, se a gente pegar aqui a nossa fórmula de Bhaskara, que ela era o quê? Que ela é o quê? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Se delta é igual a zero, então raiz de delta também é zero. Então, essa parte aqui some. Então, eu fico só que x é igual a menos b sobre 2a. Então, nesse ponto aqui, quando delta é igual a zero, a nossa raiz é menos b sobre 2a. Então, x1 é igual a x2, a gente tem uma raiz só. E quando delta é menor do que zero, o que a gente viu? Que nas equações de segundo grau, quando delta era menor do que zero, não existia o quê? Aquela equação não tinha o quê? Raiz que pertencesse ao conjunto dos reais. Então, o que isso implica no gráfico de uma função? Implica que essa nossa parábola não vai interceptar o nosso eixo x em ponto nenhum. Ou seja, porque em nenhum ponto não vai existir um valor de x que a nossa função vale a zero, ok? Por quê? De novo, trazendo aqui Bhaskara. Se eu tenho x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, se delta é menor do que zero, o que acontece? Eu não tenho, nos reais, raízes de números negativos. Então, isso aqui acaba que eu não tenho uma solução dentro dos reais. Não existe x pertencente aos reais, de forma que a nossa função consiga assumir o valor de zero. Então, fica assim, a gente fica com essa parábola aí flutuante. Entendeu? Professor. Pode perguntar. Mas, tipo, um gráfico assim, então significa que ele só tem valor para y, ele não tem valor para x, é isso? Não, ele tem valor para x. Porque, olha só, tá vendo? Toda vez que vamos supor, se eu escolher esse ponto aqui, ele é um par ordenado, então ele vai ter uma componente que é o x, ok? Então, se eu desço uma reta perpendicular ao eixo x, eu descubro o valor dele de x, eu vou fazer com a caneta, tentar... Isso aqui é quanto o x dele vale, e se eu trago para cá, é que eu não desenho o eixo, mas aqui tem... Ficou maravilhoso. Um eixo y, e aí para cá, eu tenho o valor dele de y. O que acontece é que essa função não tem raiz. Essa função ela nunca vai valer zero. Okay? Então, nunca vai ter um ponto em que ela nem vai tangenciar o meu eixo x. Agora, ela vai assumir todos esses outros valores aqui, e para cada valor que a minha função assumir, ela tem um x correspondente. É só que a nossa função nunca vai valer zero. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Vou passar para o próximo slide, mas podem perguntar se tiverem. E aí, antes da gente fazer o nosso primeiro exemplo, a gente tem mais uma consideração. Que existe um outro ponto que também ajuda na construção do nosso gráfico, é o ponto em que a nossa parábola cruza o nosso eixo das ordenadas, que é o ponto 0C. Então, o que acontece? Para a nossa parábola cortar o nosso eixo das ordenadas, ou seja, o nosso eixo y, significa o quê? Que é o ponto onde o nosso x vale zero. Porque, note, todos os pontos que são sobre o eixo y são os pontos onde x está valendo zero. Então, é fácil da gente provar que esse ponto é o ponto 0C, porque para a gente substituir na nossa função. Eu quero saber qual o valor da minha função quando x é igual a zero. Então, eu fico com a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Então, f de zero é igual a c. Então, numa função quadrada, o meu f... Uma função quadrática, né? O meu f de zero, ou seja, quando x vale zero, a minha função vai sempre valer o quê? O valor do meu componente c. Da minha constante c. E se eu não tiver a minha constante z? Se, como alguém perguntou mais cedo, se fosse se a gente não tivesse uma equação completa, né? Se fosse uma parábola, tipo ax ao quadrado mais bx. Acho que responderam, né? Que ela é zero, a nossa função. Quando x fosse zero, a nossa função também ia valer zero. Então, zero é o quê? Também é uma raiz da nossa função. Estou confusa. Ok. C igual a x, né? Então, assim, ó, se a gente tivesse uma função que fosse assim, y igual a ax ao quadrado
mais bx. A gente não tivesse aqui nosso coeficiente c, ok? E aí, como eu estava dizendo, que a gente sabe o ponto em que a nossa parábola cruza o nosso eixo y é o ponto em que x vale zero. Então, se eu substituo zero aqui, eu fico com o quê? Na verdade, eu fico com y é igual a zero. Então, quando a gente tem uma função quadrática incompleta dessa forma, x igual a zero é uma das raízes. Então, ela vai cruzar o meu eixo x e o meu eixo y justamente no ponto 0 e 0. É uma coisa mais ou menos, vou tentar desenhar aqui. Vai ficar uma coisa bonita. Mas vamos supor que esse A era negativo, então ela ficaria menos assim, entendeu? Então, o ponto que ela ia cruzar ia ser bem aqui na origem, no ponto 0, 0. Se a gente tiver mais alguma... muito bem. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar. Bom, então a gente agora vai fazer o nosso primeiro exemplo juntos. E aí o primeiro exemplo, ele pede para a gente fazer o esboço do gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Como vocês acham que a gente tem que começar a resolver esse exemplo? Achar as raízes. Muito bem. Como que a gente, então... vou fazer por Bhaskara, porque Bhaskara, a gente poderia achar as raízes por soma produto, tentar achar por soma produto? Poderia. Mas o bom da gente, quando a gente está fazendo o esboço de um gráfico de uma função de segundo grau, é a gente começar por Bhaskara, porque aí o que? A gente já tem informação com o nosso delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual ao quê? B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4ac. Ok? Isso vai dar 4 menos 16. Então, delta é igual a menos 8. Então, se delta é igual a menos 8, o que isso significa o que isso diz sobre as raízes dessa nossa função? Não tem raiz real. Então, quando eu substituo aqui, né, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente percebe o quê? Que x, não existe x pertencente aos reais de forma, né, que a gente consiga resolver raiz de menos 8. Então, isso implica o quê? Que o gráfico dessa nossa função de segundo grau, ele não vai cruzar o meu eixo x em nenhum ponto, ok? Porque essa nossa função não vai assumir o valor de zero, porque não existe x pertencente aos reais, de forma que essa nossa função vale zero. E aí, como a gente tem o quê? Que o nosso A aqui é positivo, né? Porque a gente não escreveu, mas a gente entende que tem o quê? 1 multiplicando x. A nossa parábola, ela tem o quê? A concavidade para cima, ela é um sorriso feliz. E ela vai o quê? Cruzar. Por favor, né? Chega. Parou. E ela vai cruzar o meu eixo y no meu ponto 0 e 4. Por quê? Como a gente acabou de ver aqui em cima, ela vai cruzar no meu ponto 0 e o valor da minha constante c. Então, aqui é 4. Então, aí, juntando essas informações, o esboço dessa nossa parábola fica mais ou menos assim, ok? Ela cruzando aqui o meu eixo y no valor 4, ficou pequeno, eu estou quase não enxergando. Ela não cruza o meu eixo x em ponto nenhum, ok? E ela tem essa concavidade voltada para cima. E aí, vocês poderiam me falar, professora, por que ela não era do outro lado? Mas aí, na verdade, para construir essa parábola aqui, ia precisar fazer mais alguns pontozinhos para vocês perceberem que ela ia estar virada para esse lado e não virada para o outro lado. De repente, até esse ponto aqui, que eu acho que é o quê? 4 e menos 2. E aí teria que fazer pelo menos mais um ponto para conseguir fazer esse esboço, que esse esboço está virado para cá. Que esse gráfico está virado para cá. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida nessa
nessa... Ô, professora, esses outros Aham. pontos que você falou, teria que chutar alguns valores para... Então, você poderia fazer... O que acontece? Como a gente vai ver na nossa próxima aula, a parábola, ela é uma... De onde veio o 4? Tá, já vou responder isso. Ela é uma forma geométrica que ela é simétrica. Nossa, tinha esquecido a palavra. Então, tudo que a gente tem de um lado, a gente tem do outro. E aí, era de se esperar que, como a gente tem a função vale, assumiu aqui um valor 4, quando x era igual a zero, era de se esperar que ela assumiria de novo esse valor 4 quando x valesse, valesse um outro valor diferente de zero. Mas, assim, você pode substituir. Por exemplo, eu quero quando x igual a, sei lá... acho que o ponto mais fácil, na verdade, era fazer com y igual a 4, se botar 4 aqui e ver para qual valores de... Quando y é igual a 4, quais valores que x poderia ser. E aí daria 0 e provavelmente menos 2. Mas é tentativa e erro, na verdade. Quando você vai montando um gráfico assim, você pode ficar testando vários pontos, mas teriam uns pontos... de repente também, quando x igual a 1, eu não sei quanto é que vale, porque saiu aqui da escala, mas x igual a menos 1 seria esse ponto aqui. Você coloca, quando x igual a menos 1, e aí substitui, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 4, e aí você acharia o valor de y. E aí dá para ir construindo. Só com o vértice daria para construir o gráfico? Tem a fórmula do vértice, né? Tem a Só com o fórmula do vértice dá vértice. para... Dá, porque o vértice a gente também vai ver, acho que na próxima aula. Mas sim, sabendo o valor do vértice, você também você conseguiria entender que o vértice é desse lado e não desse lado. Né? Que ela não estaria rebatida para cá. Acho que tinha uma pergunta aqui. Da onde veio o 4? Então, o 4 é porque a gente acabou de ver aqui em cima o quê? Que quando existe uma forma bem rapidinha da gente descobrir um ponto em que a minha parábola corta o meu eixo y, que é o quê? Eu substituir zero na minha função, ok? Ou, em outras palavras, é o c, porque quando eu substituo zero aqui na minha função, zero ao quadrado mais 2 vezes zero, eu estou, na verdade, eliminando esses dois termos e eu fico que y é igual a 4. Então, o ponto em que essa minha parábola vai cruzar o meu eixo y é no ponto 0 e 4. Esse 4 veio daqui, é o meu coeficiente c da minha função. Ok? Mas alguém tem mais alguma dúvida? Vou passar, eu tenho mais um exemplo. Faça o esboço do gráfico da função y igual a x2 mais 4x mais 4. Esse eu queria que vocês, como a gente está com relativamente com tempo, eu queria que vocês tentassem fazer e pelo menos que vocês tentassem me dizer aí o delta, se delta vai ser positivo, vai ser maior do que zero, menor do que zero, ou igual a zero, e depois as raízes, e, enfim, a concavidade vai estar para cima, vai estar para baixo. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês tentarem fazer. E quem for começando a fazer, pode ir escrevendo aí no chat. Não, pode ir escrevendo no chat.
Professora, delta deu zero? Delta deu zero? Vamos ver. Deixa, eu não lembro. Eu vou esperar mais uns minutinhos pra gente, que aí quando eu passar vai ficar todo mundo vendo, pra todo mundo tentar também. Pode escrever no chat, Stefan, mas vai que você escreve errado. Você vai estar aí, ó. Tá. Por sua conta e risco, que a vergonha vai ser grande se você errar. Mentira, gente. Não... É mais fácil errar, assim, essas partes dessas continhas de delta, não sei o quê, ver sinal, tem que ficar muito atento para não errar em continha boba. Eu acho que delta é zero, sim. E aí, quem conseguiu fazer o delta, né, acha as raízes, vê a concavidade, tenta fazer um esboçozinho, né, bota aí o eixo X, o eixo Y, para comparar, para ver se vai ficar parecido aqui com a solução. Professor, Uhum. uma dúvida, assim, o gráfico da função de segundo grau, como geralmente, sim, são dois valores, né, tipo, que encontra para x, pode falar que cada metade, porque a parábola é um espelho, né, tipo, tem duas partes iguais. Cada parte é um valor de um x, tipo, quando o x, quando, assim, não sei como que eu posso dizer, tipo, uma constante fica de um jeito e depois ela inverte, né, porque... Eu vou desenhar aqui. Uma parábola é assim, né? Ela tem o eixo de simetria dela, passa bem aqui no meio, bem no vértice, né? Então, tudo que eu tenho de um lado, eu vou ter refletido do outro. Acho que você está querendo dizer assim. Então, assim, essa distância de um ponto até o plano aqui que passa no vértice, essa distância é igual a essa distância. Não sei bem se era isso que você estava falando. Essa distância aqui. Essa numa parábola tá aqui perfeita, né? Mas, então, se eu pego para o mesmo y, ok? Sempre que se eu estou traçando aqui uma reta paralela, né? Aqui está o meu eixo x e aqui está o meu eixo y. Então, se eu traço uma reta aqui paralela ao meu eixo x, então eu estou no mesmo valor de y, né? Isso, finge que está reto, hein? Daqui na minha aula tem que todo mundo ter uma imaginação muito boa de enxergar as coisas retas e uma parábola perfeita. Então, para um mesmo y, eu vou ter o quê? Dois valores de x distintos, né? Esse aqui eu vou ter x1 e x2. Esse daqui não é o eixo, né? É só aqui o plano de simetria. E aí, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Mas eles... não é que seja o mesmo x, mas é a mesma distância aqui. E essa distância, de fato, é o valor aqui, né? Que eu vou ler o valor absoluto dessa distância, realmente eu leio aqui na escala de x, mas não é que tenha o mesmo x, é só que a distância é igual. Isso aqui vale igual a isso. Mas, assim, é como se fosse cada metade... Porque eu lembro, se você fosse separar essa parábola em duas, né? Tipo, duas metades iguais. Eu vou ter um negócio assim. Isso. Aí, tipo, cada linha dessa é como se fosse uma função para aquele valor de x e a outra linha para o outro valor? Isso. Na parábola, para um mesmo y, eu posso ter até dois... a função, ela assume aquele valor até duas vezes, né? Então, ou seja, esse aqui, a minha função vale o mesmo que aqui. E aí, sim, eu vou ter dois x distintos, porque aqui a minha função vale x, blá, e aqui a minha função vale x, blá. Entendeu? Era isso? Não sei. Era mais ou menos isso mesmo. É porque, um exemplo, que nem no gráfico de física, né, que é espaço por tempo. Tipo, é como se fosse aquele movimento, ele vai ocupar um espaço, o mesmo espaço duas vezes, só que depende para que sentido que ele vai, é isso? Olha, você fez a pergunta porque Steph está aqui participando dessa aula
E o gráfico de espaço por tempo é uma função de segundo grau, Stefano? Olha, meu conhecimento de física é muito limitado, gente. Depende do movimento, mas desse daí pode ser sim. Então, participação Mas especial nessa aula. Então, fala. Não, mas uma função espaço por tempo, ela pode ter dois instantes de tempo que vai ter um mesmo valor de espaço. Mas a gente viu isso. Tem tempo que pode ser negativo, não faz sentido. E pode ter dois tempos positivos também. A gente... Desculpa te cortar. Tá, muito obrigada. Eu não sei se a gente... Acho que... Mas tem alguns exemplos que às vezes vocês vão ver que, embora a função possa assumir dois valores, foi o que você já falou, às vezes tem um dos valores da nossa função que não faz sentido, como, por exemplo, ele falou, não existe tempo negativo. Às vezes também a gente está resolvendo um problema que cai numa equação de segundo grau para a gente resolver uma área máxima, enfim, e aí dá uma área negativa. Isso também não faz sentido, então a gente descarta aquele valor. Então, às vezes, a gente usa só o bom senso. Embora a função assuma aquele valor duas vezes, nem sempre os dois valores vão fazer sentido no seu problema, se for uma aplicação, né, dependendo aí do que você está aplicando. Mas, de fato, a função pode assumir aquele valor, pode assumir duas vezes o mesmo valor, né? Acho que deu tempo para mais ou menos. Se ninguém tem mais nenhuma outra dúvida. Muito obrigada, Stephanie, por colaborar com essa nossa aula, para o sucesso dessa minha aula. Vou começar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o quê? A gente vai tentar achar as raízes dessa função, né? Então, para eu achar as raízes dessa função, eu pego aqui a minha função, igualo ela a zero, ok? E é justamente o que eu quero achar, os pontos em que essa minha função vale zero, qual o valor de x para que a nossa função valha zero. Então, começando com Bhaskara aí com o meu delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, para aqueles que acharam que delta era igual a zero, está correto. Então, se delta é igual a zero, o que isso implica? A minha função vai ter quantas raízes? Só uma, justamente. Então, nosso gráfico ele vai o quê? Tangenciar nosso eixo x em um ponto só. Então, aí, quando vocês fizerem um esboço, ele tem que estar só ali com o pontinho do vértice tocando o meu eixo x. Então, vamos lá. Seguindo, x é o quê? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, ok? Raiz de delta é zero, então raiz de zero é zero, então eu fico com menos b sobre 2a. Então, isso dá menos 4 sobre 2, menos 2. Então, o ponto em que a nossa parábola vai o quê? Tangenciar ali o meu eixo x é no ponto menos 2, 0, ou seja, quando o meu x vale menos 2. E aí, né, como eu esqueci, eu devia ter perguntado antes, né, mas como a é maior que zero, a concavidade da nossa parábola é para cima. Então, a nossa parábola ela vai ter uma carinha aqui mais ou menos desse jeito. Aqui cortou, mas a gente poderia também ter o quê? Visto qual é o ponto em que a nossa parábola ela vai interceptar o meu eixo y, que é o quê? O meu coeficiente c. Então, seria 4 também aqui. Então, ela... Aqui acho que parou em 3,5. Então, ela estaria o quê? Cortando aqui o meu eixo y em 4, tangenciando aqui o meu eixo x em menos 2, ok? E com a concavidade para cima. O esboço tem que ficar algo parecido com ter ficado com essa carinha aí. Todo mundo conseguiu chegar mais ou menos assim? Sim, né? Ok. Bom, essa era a nossa aula de hoje. Eu não quero começar a outra parte, porque aí a gente vai, na próxima semana, falar um pouco vai ver a questão do vértice, né? Vamos ver aí essas questões de simetria na parábola e fazer mais alguns exercícios. Bom, se alguém tem alguma dúvida ou da aula de hoje ou de alguma outra aula, pode perguntar agora.
Eu ainda não coloquei a lista de exercício dessa parte da matéria. A semana foi meio corrida, mas eu devo colocar até o final de semana uma lista. E aí, para quem, né, quiser ir treinando, enfim. E aí a gente vai terminar esse assunto de funções de segundo grau na próxima aula. Eu vou parar de gravar agora. Não. 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 Ai, meu Deus. Muito confuso. Interromper a gravação. Eu vou falar assim, então, pessoal, é isso, a aula acabou por aqui, tchau, porque eu sempre interrompo a gravação do nada e fica muito ruim no YouTube. Então é isso, a aula acabou aqui. Até semana que vem.